sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Declara pra Ele: eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora, olha bem, Glória a Deus. eles cantaram bem. Agora nós temos que sair do lugar para cumprimentar os irmãos, né, gente? Vocês sabem disso. Cantar esse feito uma estátua aí em pé não vai dar certo. Está falando de quê? De comunhão, né, gente? O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é isso, é como você abraçar o irmão. Igreja é isso. Igreja é amor, igreja é convivência, igreja é relacionamento. Igreja você não é sentar aqui falando com a minha cara, né? E conheci na nuca do irmão, né? Quando estava no casamento de Eduardo, lembra, Eduardo? Foi lá no Guatemala e fez uma festa lá muito bonita do casamento, isso tem mais de 20 anos. Quantos anos? 21 anos. Eu estava lá, me chamou para celebrar o casamento dele. E aí Eduardo fez: pastor, vem cá. Ele não me conhecia muito não, vem cá, eu vou te apresentar a minha família. Eu digo: você não precisa apresentar a família, porque eu conheço todo mundo. Ele conhece, fica aqui. Aí botei ele atrás de mim e disse assim: aquele ali é seu irmão. Ele fez: aquele é, aqui é seu parente, seu parente. Fui apontando todo mundo, porque a cabeça era tudo igual. Mas eu via por na cabeça deles, entendeu? Então, pela cabeça eu conhecia. Então, às vezes na igreja a gente conhece a cabeça do irmão, né? Olha por trás, vê se a cabeça do irmão sentada, né? Não é fulano e tal, né? Mas quando você sai do lugar e olha assim: Pai Senhor, meu irmão, como é que está você? Aí às vezes é numa hora dessa que Deus, Ele usa esse momento tão bom, esse momento tão bonito de comunhão, para ministrar uma palavra. Essa pessoa precisa de uma palavra, precisa receber algo de Deus. Naquele momento ele precisa receber um abraço, um toque seu. E aquele irmão, naquele momento, ele pode ser edificado, ele pode receber uma restauração. Às vezes está triste, ele fica alegre. Isso é muito bom. Então, faça isso com o seu irmão. Às vezes, quando chega na igreja, cumprimenta o irmão. Como é que você está? Você está bem? Você não pergunta isso somente por uma questão social, não. Por uma questão de educação. Pergunta isso sério. Como é que você está? Você está bem? Porque você pode receber uma resposta. Você não estava pensando em: eu não estou bem. E se ele dizer que não está bem, o que é que você vai fazer? Não, sinto muito, não. Você tem que abraçar o irmão e orar pelo irmão. Igreja é isso. Amém? Então vamos cantar esse hino de verdade? Vai daí, vá. Conta essa música aí. Recebi um novo. Aí você sai do seu lugar e vai procurar uma pessoa. Coração regenerado, coração Vá saindo. Vá saindo do lugar. Vá pro lado de lá. Vá saindo. Não se importe, não. Vá cumprimentar os irmãos de estar. fruto deste novo coração. Ali tem gente, ó. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Abençoe o irmão. Você tem a bênção na sua vida. Somos todos. Somos corpo, Como? assim bem ajustado, De que maneira? totalmente ligado, Unidos. vivendo em amor. Qual o sentimento que impera? O amor. Uma família. Sem qualquer falsidade, Não pode ter falsidade. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso Aqui, ó. de ti, querido irmão.
abençoe. Braço, Jorge. Deu uma bênção, viu? Deus te abençoe, meu filho. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Se o culto acabar aqui, Coração transformado. acabou o culto. Coração que Acabou o culto, né? Se acabar aqui, ó. Maravilhoso já. declare como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia. Somos corpo, Assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Aí vocês ficam tudo parado, não cumprimenta. Quando a gente faz, não quer mais parar, tá vendo? Viu? Como é assim. Não quer mais parar. Né, Alex? Olha lá, ó. Não quer parar. É isso mesmo. É isso a comunhão. Que bom estar junto. É? A igreja é uma família. A igreja é uma família ligada por juntas e medulas espiritual. Nós somos uma família. Herdaremos o mesmo céu. Lá na glória adoraremos o mesmo Deus. E a Bíblia é tão forte que ela diz assim: uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Eu pensei que eu não sei porque existe denominações que insistem em achar privilegiadas, que são melhores que outras. Não entendo. Que Deus é esse que as pessoas servem? Eu tenho um amigo, pastor, que ele diz assim: acho que Deus lá do céu, quando vê os filhos dele nesse negócio, esse frenesi, essa coisa de um pro lado e pro outro, fica dando. Acredito que Deus fala assim para mim: meus filhos não sei, eles não pensam que vem só para um lugar, que vem adorar a mim, que vem servir a mim aqui em cima, que vai estar comigo aqui em comunhão. Todos eles. Não tem melhor aqui, não tem pior, não tem grande, não tem pequeno. Todos aqui são irmãos em Cristo Jesus. Amém?
Eu quero que você abra a sua Bíblia. Na carta aos Tessalonicenses, algumas traduções vão falar, apagueis. Capítulo 5 e o versículo 19. Quando você achar, você diga amém. Não extingais o Espírito. Em algumas traduções diz não apagueis. Eu gosto dessa tradução. Repita comigo, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E outra parte da Bíblia diz, e não entristeçais ao Espírito Santo, o qual foi selado para o dia da redenção. Sobre isso nós pregamos semana passada. Amém? Hoje eu vou dar mais uma parte da pregação. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado por esse momento de comunhão, da Tua igreja de se levantar do lugar, abraçar o irmão, tocar no irmão e dizer para o irmão que o ama. Coisa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito continue, Senhor, neste local. Continue operando, falando em cada coração, falando em cada vida. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor Espírito Santo habita no coração do crente. Habita no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui agora na minha presença. Assim como muitos que estão olhando esse vídeo, assistindo pelo canal do YouTube. E eu peço a você, Espírito Santo, que o Senhor vá falar a cada coração, que o Senhor ministre a cada coração aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus preparou para cada vida aqui. Que a pessoa seja ministrada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Amém? E aí nós vimos essa escritura, né, em Tessalonicenses, né? E não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo. E isso é interessante. Ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, que faz parte, o levita pode sentar-se, da Trindade excelsa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que quando o crente ele recebe Jesus Cristo como Salvador, ele se torna filho de Deus. E a Bíblia diz que ele é transformado em filho de Deus, mas que o Espírito de Deus habita nele. Porque na pessoa que o Espírito Santo de Deus habita, este é filho de Deus. E ele vem habitar porque ele é uma propriedade de Deus. O crente é uma propriedade. Aí o Espírito Santo vem habitar selando. É como um selo de uma marca. E essa marca diz propriedade peculiar de Deus. Ele veio habitar na sua vida para isso. Para mostrar que você é propriedade peculiar de Deus. Quando Paulo, os apóstolos ensinam, Pedro ensina, que você é templo do Espírito Santo, ele diz assim, não sabeis que vós não sois de vós mesmo? Não sabeis que vocês
não se pertencem? Sabia que vocês não são dono de vocês mesmos? Vocês não podem tomar decisões, vocês não podem fazer nada na vida de vocês sem consultar o Espírito Santo, sem consultar Deus? Porque você não se governa. Crente que se governa é crente que não tem direção de Deus na vida. Acredite, irmão. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Existem dois mundos. Não existe um terceiro mundo, uma terceira via, uma quarta via. Existe um mundo espiritual que é formado por um mundo de Deus, o reino de Deus. E nesse mundo espiritual existe outro mundo que é do reino de Satanás. O mundo material que você vive é influenciado por esses dois reinos. Quem governa o seu mundo, o meu mundo, esse mundo material, é o mundo espiritual. Então só existem dois reinos em todo o universo. O reino de Deus e o reino das trevas. Você escolhe e serve. Não existe uma terceira via sua, não, mas eu sirvo a mim, não. Aquele que serve assim está servindo ao reino das trevas. Servir a Deus, ao reino de Deus, é uma decisão. E se você tomou a decisão de servir ao reino, você tem que se submeter àquilo que o reino fala da sua vida. Você não tem vontade nesse sentido. Você tem a vontade, mas se entrega na mão do Senhor. Você vai para o Senhor. Você vai perguntar o que é que Deus tem de melhor para você. Você vai perguntar o que é que Deus tem para a sua vida. Não é você. Porque você não tem essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja espiritual, por mais que você estude, por mais que você tenha intelecto, por mais que você tenha formação. Entenda. Você não enxerga um palmo na sua frente. Um palmo. Quando as pessoas estão vivas hoje, amanhã estão mortas. Estão vivas hoje, daqui a pouco estão mortas. Porque não enxerga, irmão. Quem sabe disso é Deus. É o Senhor quem sabe disso. Então a Bíblia, ela diz, não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Qual a importância do Espírito Santo na sua vida e na minha? Você, jovem, qual a importância que o Espírito de Deus tem na sua vida? Você que é ancião, você que é adolescente, você que é criança, você que é pai, você que é mãe. Qual a importância? E quando Paulo, ele está exortando os Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo, talvez alguém fale da soberania, acho que não pode dizer. Aqui existe a possibilidade de você apagar o Espírito Santo. Apagar como? Vou apagar ele com uma borracha? Não. Você imagine o Espírito Santo como de duas maneiras, como fogo e como luz. Aqui está essas lâmpadas, estão todas aqui, né? E aqui ilumina a igreja. Se eu apagar todas essas lâmpadas, aqui vai ficar como? Escuro. Como fica como? Escuro. Repita comigo. Escuro. Amém. Mas a lâmpada, onde é que está? Lá. Está ali. Mas está apagada. E muitas vezes assim está o Espírito Santo na vida das pessoas. Ele está lá, mas está apagado, porque a pessoa não abre o coração, a pessoa não dá lugar. Não apaguei. Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo em nossas vidas. E que esse Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Ele nos guiaria. Jesus, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai guiar você em toda a verdade. Isso é muito forte. Porque tem crente aí, recebendo revelações, recebendo palavras, sendo guiado por um espírito de engano. Toda a verdade que o Espírito Santo vai te guiar tem que ser pautada na palavra.
Ele não vai fazer nada na sua vida que não seja pautado na palavra. Ele não vai te falar nada que não seja pautado, que não tenha base na palavra. Nada. Ele não vai fugir uma vírgula da palavra de Deus. Ele não vai quebrar nenhuma regra da palavra. Vocês estão entendendo? Ele não vai quebrar regras. Se você é filho, a Bíblia diz, filho, obedecei aos vossos pais em tudo, contanto que ele não manda você pecar. É um mandamento de obediência, correto? Aí seu pai disse, vai estudar, meu filho, porque amanhã você tem uma prova. Aí o menino diz assim, não, mas eu estou sentindo aqui, no meu coração, de ir para a igreja e ficar o dia todo na igreja com Deus. Estou sentindo aqui. O que é que ele está sentindo? Ele está sentindo o espírito de engano na vida dele, operar. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Obedecei a vossos pais. E o pai mandou ele estudar, não mandou ele para a igreja. Parece contraditório. Ele quer fazer uma coisa boa. Ele quer fazer uma coisa maravilhosa. Ele acha que vai agradar o coração de Deus indo para a igreja desobedecendo o pai. Mas ele não sabe que ele está quebrando um mandamento. E o Espírito Santo vai dizer a ele assim, obedeça ao seu pai. Ele vai guiar você dessa maneira. Quando eu digo que ele vai guiar você em toda a verdade, eu estou dizendo que é em toda a verdade. E essa verdade é da palavra de Deus. Você já leu lá em Efésios capítulo 6 as armaduras de Deus na vida do crente? Quando chega no final, Paulo diz o quê? Tomai, pois, toda a armadura de Deus, não é isso? Para que você seja pronto para o dia do combate, né? Ele diz, cinja-se com o cinto da verdade, revista-se da couraça da justiça, calça os pés com a preparação, ou as botas do evangelho da paz. Você deve embraçar o escudo da fé, olhe, colocar na sua cabeça a parceira da salvação. Mas ele disse, sobretudo, empunhar a espada do Espírito. Disse, diga aí, empunhar a espada do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo, ele tem uma espada. Essa espada é uma arma de defesa e de ataque. E o nome dessa espada chama-se Palavra de Deus. Palavra de Deus. O Espírito Santo não vai te revelar nada na sua vida ou para as pessoas que não estejam ligadas à palavra de Deus. Nada. Porque ele trabalha na palavra, a ferramenta dele é a palavra. Tudo que ele falar, que ele disser, que ele revelar, que ele disser, vai ter base na palavra. Ele não vai te guiar fora da palavra. É por isso que eu preguei aqui, eu falei de manhã, quando pessoas se juntam, começam a falar de pastor, mal de igreja, e acham que estão fazendo grande negócio, se acham sábios e entendidos, e não sabem que o diabo está no meio, que aquilo não é do Espírito Santo, que o Espírito Santo não guia ninguém fofoca, nem rebeldia. Aí faz um silêncio. Você já imaginou o Espírito Santo passando no meio de umas pessoas, de uma fofoca falando mal do pastor, de igrejas, disso? Um espírito fofoqueiro? Ele nos guia em toda a verdade. Me guia na palavra. Como é que ele vai incitar pessoas a falar mal disso, daquilo, daquilo outro? Vocês notam que isso não está mais sendo guiado na verdade da pessoa. Ali tem um espírito de engano, porque o Espírito Santo só guia você na verdade. Onde está na Bíblia aqui escrito que você deve se juntar para falar mal do irmão, da igreja de pastores, disso, daquilo outro? Não está escrito. A Bíblia diz, quando vos reunides, tem salmos, tem cânticos espirituais, tem palavra,
Tem revelação de Deus. Mas as pessoas hoje vivem enganadas. Estão caminhando para o inferno sem saber que está indo. Porque eles estão desassociados do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. E se você quiser andar na verdade, fundamental para que você ande certo, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando eu falo, eu acredito, eu sei que muita gente não acredita, eu acredito no batismo com o Espírito Santo, de falar em outras línguas espirituais, acredito nos espirituais, como a Bíblia fala, dom de profecia, falar em língua, interpretação, creio em tudo isso. Está escrito lá e eu creio plenamente. E Deus me usa nessa área também. Mas um certo dia, alguns vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, falamos línguas. Em teu nome, Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Para o lago de fogo eterno, lá preparado para o diabo e seus anjos. Jesus vai falar isso. É Jesus bonzinho que a gente prega. É um Jesus que vai ser juiz um dia. Ele vai falar isso. Sabe por que ele vai falar isso? Porque essas pessoas, elas estão fazendo tudo isso, porque os dons de Deus são sem arrependimento. Vocês sabiam? É porque são pessoas erradas, pessoas em pecado, em adultério, em tanta coisa, pregando com unção, com poder, fazendo milagre, mas no acerto, no juízo, o que vai prevalecer, sabe o que é? O caráter de Cristo na vida da pessoa. É o caráter de Cristo. A santidade. É isso que vai prevalecer. Portanto, é que quando nós sermos arrebatados e voltarmos para a terra, a Bíblia diz que Enoque profetizou, disse assim, lá vem o santo, lá vem o Senhor, com milhares dos seus santos, exercer juízo sobre a terra. Olha, com milhares dos seus santos. Que santos são esses? Santo é você. E semana passada eu expliquei aqui o que é santo, para negro não ficar naquela história que santo é alguém com a auréola na cabeça assim, brilhando, é santo. Ou é aquele irmão que anda com a cabeça cabisbaixo, né? Meio triste assim. Irmão santo, o irmão que anda com a Bíblia na mão, parecendo sei lá, um negócio assim. Aqui é um irmão santo de Deus. Santo é quem é separado. Separado do mundo. Santo é quem se separa e se consagra a Deus. Isso é santo. Você pode andar bem vestido, ter uma pessoa bem sucedida e ser santo. Isso não é direito só dos pobres, nem dos humildes, nem dos mais simples. É o direito de todos. Amém? Mas para que ele possa atuar constantemente, teremos que o quê? Dar lugar. Dar lugar. Diga, preciso dar lugar ao Espírito Santo. Aí você diz, poxa, como é que eu posso dar lugar? Ele é soberano, é poderoso, como vou dar lugar? É porque muitas vezes, Jesus disse assim, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie a sua vida, o que você quer. Tome sua cruz e me siga. É uma questão de renúncia. Tem pessoas que não sabem renunciar tudo e entregar a Cristo. Existia um desenho animado na televisão. Eu sempre assistia com minha família. E tinha um personagem chamado Lola. E Lola era engraçada. Né? E Lola foi convidada para uma festa para dar presente para uma festa. Então ela comprou um presente para a amiga dela. Era uma criança assim de seus 6, 7 anos. E ela pegou aquele presente e levou. Então, logo em casa, ela queria abrir o presente. Aí o irmão dela, não abre o presente não, Lola, o presente não é seu, mas eu quero ver se é bonito mesmo, se presta. Mas, na verdade, ela queria o presente. Ela foi para a festa, chegou na festa, ela deu o presente à amiga. Então, a amiga, quando segurou o presente, ela segurava, ela soltava, ela não soltava porque ela queria o presente.
O irmão, solta o presente, Lola. Por muito custo, ela soltou o presente e a amiga pegou o presente. Assim, são muitos crentes. Ele entrega a sua vida, as suas causas ao Senhor Jesus de maneira parcial. Jesus, olha, isso aqui está em tuas mãos. Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Se eu entrego tudo, eu entrego. Aí vai, entrega. Aí quando chega no mínimo de que espera-se uma reação dele de entrega, ele tem uma reação humana e carnal e mostra que ele não entregou. E Deus prova isso para a gente. Se você quiser que o Espírito Santo opere na sua vida plenamente, você tem que dar lugar a Ele. Você tem que permitir que Ele assuma o comando da sua vida. De Paulo foi o que ele falou? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, mas a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim mesmo e morreu por mim. Ele está falando, não mais vivo eu. Vocês não cantam uma música aqui, nós cantamos uma música. Essa música retrata que você some, que você desaparece e que ele cresce. Isso é verdade? As pessoas cantam, choram, ficam melancólicas, abraçam os outros. Mas no dia a dia, muitas vezes, a realidade é outra. Porque isso é provado, não é simplesmente em um culto de cântico. O que tem muito hoje, pessoas em cultos e cântico que se emocionam e choram, mas na vida e na prática ela não consegue aplicar a palavra de Deus. Ela não consegue viver. Porque viver a palavra requer renúncia. Não é fácil viver a palavra. Deus, quando chamou Ezequiel para o ministério profético, ele disse, filho do homem, fica em pé e falarei contigo. Ezequiel, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E Deus falou com Ezequiel. E uma das coisas que Deus disse a Ezequiel, fez, come o rolinho. Aí Deus dá um rolo. O rolo, meu irmão, era um tipo de escrituras sagradas, escritas em forma de rolo. Então, simbolicamente, Deus dá um rolo a Ezequiel, como fosse comida. E Ezequiel disse, e eu comia aquele rolo. E minha boca era doce como mel, mas dentro de mim amargava como fel. O que é que ele está dizendo com isso? Olha, a palavra de Deus na nossa boca, na minha, na sua, ela é doce, as pessoas pregam, ouvem, ficam felizes, sorriem. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Mas na hora de você praticar, dói. Dói. Mas Deus, é assim, a palavra é assim. Lembra de Jesus? Jesus viveu isso. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E o que foi que Jesus disse num discurso lá em João 15? Eu faço sempre o que o Pai me manda. Glória a Deus. Então, naquele momento da cruz, ele foi provado se iria fazer ou não. Ele teve que renunciar a ele mesmo e fazer o que o Pai mandava. O que é que o Pai queria? Tu tem que morrer. Tu tem que beber cálice. Está entendendo? Quando nós lemos Apocalipse, logo no início, você vai ver as 7 cartas às igrejas da Ásia. E todas as igrejas tinham uma queixa, algumas menos, outras mais. E as 7 cartas das igrejas, algumas igrejas tinham prática de pecado, onde os pastores, os líderes da igreja da Ásia, eles eram condescendentes com certas práticas de pecado. E os pecados que mais se saíram nessa exortação de Jesus aos pastores era o pecado da idolatria e o pecado da prostituição. Esses 2 pecados. E quando Jesus exortava a igreja, Jesus não exortava a igreja para destruir, ele exortava por amor, por amar a igreja. Jesus nos ama. Quando Jesus fala duro com a gente, ele não quer nos reprovar, ele não quer nos jogar no inferno. Jesus, ele quer restaurar a sua vida, Jesus quer levantar a nossa vida. Entenda isso. Mas não tem como levantar se Jesus não expor o seu erro, se ele não mostrar onde você está errado. E assim ele fez com as igrejas da Ásia.
E eles punham o pecado daquela igreja. E no fim da sua exortação para aquela igreja, ele dizia que amava e que repreendia todo aquele que tinha por filho, né? E dizia assim, olha, quando ouvir a voz do meu Espírito Santo, do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. Essa frase foi em quase todas as igrejas. Quando ouvirdes a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus fala com você. Deus fala com a gente, o Espírito Santo fala com você. Eu duvido que se não fazer uma coisa errada, que o Espírito de Deus não fale com você. O Espírito de Deus fala com qualquer crente. Qualquer. Pastor, esse crente aqui está fraquinho, está quase pendendo para o lado da banda podre. Deus fala com ele. Deus não tem barreira. Pode estar caído lá, o que Deus fala com ele. Para ninguém ter desculpa, se quando ouvirdes a voz do meu Espírito. E toda vez que o Espírito de Deus falar com você, pode ficar tranquilo que quer te guiar na verdade. Na verdade. Ele quer te levar à verdade. Ele quer tirar você da mentira e te levar você para a verdade. Tem três coisas que empatam o crente de ser guiado na verdade. A mentira. A mentira, diga assim, a mentira. Tira o crente de ouvir a verdade. Tem crente que crê em mentiras. A outra coisa é a meia-verdade, aonde tem mais mentira do que verdade, mas tem um pouco de verdade. Você vai ver isso na Bíblia. Satanás disse para Jesus, levou o pináculo do templo e disse o quê? Lança-te daqui embaixo, porque está escrito que ele deu ordem a seus anjos para te guardarem e para que você não tropece com o seu pé em nenhuma pedra. Ele falou, ele citou o quê? A verdade. E Jesus disse o que a ele, essa palavra é verdade. Mas essa palavra é verdade quando ela se contextualiza com outra verdade. Não tentarás ao Senhor teu Deus. No momento da necessidade, os anjos guardam, os anjos sustentam. Estava conversando hoje com Júlio, que sofreu um embate aqui muito forte, viajando, e o Espírito de Deus estava guiando ele no GPS. Para ele estava errado o GPS. Ele ia por aqui, o GPS marcava uma coisa, por aqui o GPS guiando ele pelo lugar errado, que ele não queria ir. Ele entrava no lugar do GPS, vá por aqui, o GPS. Mas ele temou e desligou o GPS. E foi pelo lugar de sempre. Deus é bom, né? Aí Deus disse, Deus disse assim, eu não disse qual era o meu GPS, ele falou que estava no GPS do carro. Sei lá que está no GPS do carro, tem hora. Não estou falando mal do GPS, eu estou falando que Deus está acima do GPS. É que Deus vê onde a gente não vê. O Espírito Santo queria guiar ele, entendeu? De uma maneira diferente. Mentiras, meias verdades. Existem meias mentiras. Tem coisas que tem mais mentira do que é verdade, tem mais verdade do que é mentira. Existem as mentiras que são os enganos. E tem pessoas que gostam de acreditar em engano. Vocês sabiam disso? O diabo arranja uma coisa e faz um bolo diferente, parecido com as coisas de Deus. E tem gente que acredita, rapaz, olha aí, que coisa maravilhosa, que bênção. E se você não tiver discernimento, você é enganado.
a mentira. Essas coisas impactam você de ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que dar lugar. As 7 igrejas da Ásia foram exortadas por Jesus, e algumas delas mais fortemente, onde ele cobrou fidelidade e disse, olha, para você ter sucesso, tem que ouvir o que? A voz do Espírito. Para você ter sucesso, você tem que ver a voz do Espírito. Lembre-se, o mundo que você está é um mundo espiritual. É um mundo aqui, mas quem comanda isso aqui é o mundo espiritual. É Deus que está atuando, Satanás também está atuando do outro lado. São os dois atuando aqui. Satanás brigando pelos filhos que servem a ele, o filho das trevas, o filho da condenação, como a Bíblia diz, certo? E Deus atuando pelos filhos do reino. Satanás é um espírito que tem os seus demônios operando a favor, né, dos filhos das trevas, para um dia destruir, jogar tudo mesmo no lago de fogo, e Deus atuando a favor dos filhos da luz, o filho do reino. Para guardar, para sustentar, para fortalecer, para guiar em toda a verdade. E nesse guiar, nesse mover, não tem como você ter percepção. Você não tem percepção, seus olhos não enxergam. O Espírito Santo vem e mostra, ou você fica perdido. Você é um agente espiritual, você nasceu de novo, você nasceu da palavra e do Espírito. Você tem um Espírito de Deus dentro da sua vida. Você não pode se guiar por conta própria. Você não pode tomar decisões por conta própria. Você não pode fazer o que é da sua vida. Você tem que se colocar na mão de Deus e ver o que é que Deus quer fazer com a sua vida. E Deus tem o melhor para a sua vida, ainda que não pareça o melhor. Era o melhor. Pareceu o melhor? O GPS? Não. Pareceu o pior, mas era o melhor. É incrível isso, né? Quando você me contou aquilo hoje de tarde lá em casa, nós ali estávamos na minha casa almoçando, eu entendi como o Espírito de Deus nos guia, às vezes é contrário às nossas vidas. Se Deus te falar algo, ouça, obedeça, ainda que você não goste, ainda que você não queira, ainda que você não aceite, mas obedeça, porque Ele sabe o que está dizendo, Ele sabe te guiar. Amém? O Espírito é como um fogo que queima. Diga assim, o Espírito de Deus é como o fogo de Deus que queima na minha vida. Quando você vai lá para o templo do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, diz que os discípulos estavam orando, 120 discípulos no cenáculo, não foi? E ele desceu. E as pessoas viam Deus mostrar de maneira simbólica para as pessoas, como línguas de fogo sobre sua cabeça. Amém? Então, ele é como fogo, ele é como fogo. E como fogo, ele arde, como fogo, ele purifica. Como fogo, ele te toma, como fogo, ele torna você poderoso. E quando você apaga o Espírito Santo, isso não pode acontecer, isso não acontece. Você precisa do Espírito Santo. Para tudo na vida. Tudo, tudo. Não há nada na sua vida que você não precise do Espírito de Deus. Amém? Imagine o ouro, cara, colhe ouro bruto, né? Parecendo pedra normal. E para aquele ouro se tornar esse ouro que a gente vê brilhando, na aliança, anel, brincos, tudo mais, aquele ouro vai para um forno, vai para uma vasilha preparada, e aquele ouro é todo derretido. Mas em cima daquele ouro derretido, existe um monte de sujeira que ela não derrete. Aí, aquela sujeira é removida, vai sendo removida, e cada momento que a sujeira for removida, a temperatura aumentando, aquele ouro vai ficando brilhante, reluzente em nossas vidas. Quando o Espírito de Deus, você permite que Ele opere na sua vida,
Ele trabalha dessa maneira na sua vida. Porque você é precioso para Deus. Você é um tesouro para Deus. Muitos ainda têm sujeiras na vida. Existe algo que tem que ser removido da sua vida. Aí o Espírito Santo vem lá, aquecer a sua vida, para que Deus possa remover aquelas coisas da sua vida, aparar as arestas, tirar do seu coração aquilo que não agrada, aquilo que não é instrumento de adoração, aquilo que não é instrumento de louvor, aquilo que te joga para baixo, aquilo que quebra a comunhão com Ele. Ele, como fogo, Ele vem remover isso da sua vida, Ele vem tirar e purificar. Por isso, quando você lê a epístola de João, lá no capítulo 3, quando ele fala sobre perdão de pecado, diz assim: Ele é fiel e justo para nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Perdoar uma coisa, depois vem a segunda parte, e nos purificar de toda justiça. Não quer purificar isso, tirar essa sujeira, tirar a mão, você está perdoado, mas Deus precisa remover de você certas coisas que têm que ser removidas. Mas para isso acontecer, você tem que permitir que o Espírito Santo opere na sua vida. Você tem que abrir o coração, você tem que dar lugar a Ele. Você diz: Espírito Santo, venha, opere na minha vida, eu sou teu, eu pertenço a Ti, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu não sou o dono, você é meu dono, eu sou instrumento de Deus, eu fui comprado, lavado no sangue de Jesus. Opere na minha vida, faça bem o que você quiser, Espírito Santo, porque sem você eu não posso viver. Aleluia! Eu não tenho como viver. É assim que a gente apaga o Espírito Santo. Como é que a gente pode apagar o Espírito Santo? Está aí na sua vida atuando, está bem, mas como é que você apaga? Como é que a pessoa chega a apagar o Espírito Santo? Primeira coisa, pecados deliberados. A pessoa começa um pecadinho aqui, começa a se acostumar com aquele pecado e começa a fazer aquilo. E o Espírito Santo vai se entristecendo. Você vai empurrando ele para longe. Você vai apagando ele. Você vai perdendo o brilho. Você vai perdendo. Você vê que você é tão sério, Davi, quando ele peca, que ele comete terra, e manda ainda Urias para a frente de batalha para ser morto pelos arqueiros, que é o esposo de Betseba. Ele vai orar a Deus no Salmo 51, porque Deus expõe o pecado dele para a nação, e ele vai orar a Deus pedindo um perdão pelo pecado dele. E uma das coisas que ele diz: não retire de mim o Espírito Santo nem a alegria da salvação. Olha a importância disso. Não retire de mim o teu Espírito nem a alegria da salvação. Porque se o Espírito sai, você não tem com o que ficar alegre. Você vai ser um crente apático, triste, murmurador, queixoso. Você não tem alegria com nada. Vem para a igreja, para lá, não fica alegre. Ora, não fica alegre. Sua vida é de tristeza porque você não sente a alegria da salvação. E Davi, apesar de ter cometido pecado tão absurdo, ele ora, ele sabia da importância. Deus, não tire de mim o teu Espírito. Não tire. Ele não pediu para tirar o reino. Ele pediu: tire o meu reino. Ele disse: não tire o meu reino. Não disse isso. Ele disse: não tire minha vida. Ele não disse isso. Ele disse: não tire minha riqueza. Ele disse: não tire de mim o teu Espírito e a alegria da salvação. Era o que tinha sentido para ele na vida, era aquilo. Mas nada. E é o que tem sentido na vida do crente, é o Espírito de Deus na vida dele, e a alegria de ele ser um salvo, um filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo, quando nós não valorizamos as capacitações e os dons espirituais colocados em nossas vidas. Um dia, ontem estava lá em casa no Gemba, o Gemba Itapuã, e uma jipense que congrega lá em Itapuã, que mora em Itapuã, vocês não conhecem, ela virá aqui. Ela disse assim: pastor, deixa eu me lembrar do que ela fez. Ela falou sobre essa questão da... Deixa eu ver aqui, gente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As capacitações. Pastor, todos na igreja têm dons?
Todo crente tem dom? Eu disse, tem. Talvez você que esteja aqui me sentado, está me ouvindo pelo YouTube, você acha que você não tem nenhum dom. Mas não é verdade. Na igreja, todos têm dons. Pastor, e por que meu dom não ressai? É simples, porque você não dá lugar ao Espírito Santo. Você não dá lugar. Aprenda uma coisa, não é o pastor que vai acender o dom de Deus na sua vida. Não vai fazer isso. Quando me converti ao Evangelho, eu tinha um dom. E um dos dons que Deus me deu foi o dom de pregar a palavra. Sempre tive isso. Deus sempre me deu. Foi instantâneo. Eu cheguei, comecei a pregar, com uma semana eu pregava o Evangelho e já gravava para Jesus. O presbítero da minha igreja não me conhecia, meu líder. A igreja não me conhecia direito. Ninguém me conhecia. Só uns 12 irmãos da igreja que nós saíamos e evangelizávamos e pregar para as pessoas. As pessoas não precisam te conhecer, o pastor não precisa te conhecer, para você colocar em prática o dom que está em você. Quando você não coloca em prática os dons, as capacitações, as habilidades que o Espírito de Deus tem na sua vida, você fica enferrujado. O Espírito diz, eu não tenho por que te usar, você é paradão, não quer nada. Vou te usar para quê? Te dou uma ferramenta. Se você comprar um carro e deixar em casa, irmão, não dirigir o carro vai enferrujar e vai se acabar. Se você comprar um computador e deixar em casa, ele vai se acabar. O computador é feito para ficar ligado 24 horas. O meu sogro, que já faleceu, meu querido irmão em Cristo, irmão Monteiro, ele dizia assim, ele comprou uma televisão, assim, a televisão está aqui. Sabe que está dando aquela luzinha que chama de stand-by, né? Ele dizia assim, não, tem que desligar para economizar energia. Aí eu disse, não desligue, você vai queimar sua televisão. E ele desligou. Poxa, depois de um tempo, ele perdeu uma televisão novinha. Eu disse, por que eu perdi? Eu disse, muito simples. Essa luzinha aí, a stand-by, ela está aí para manter o circuito, a placa aquecida. Porque você liga a placa uma vez, usou, desliga, ela para de ligar, ela vai oxidar. Ela vai dar problema, ela vai queimar. Talvez aconteceu algum de vocês aqui, para querer economizar energia, perder um aparelho de 1.000, 2, 3. Porque queria economizar. Aquilo é para ficar ligado e é aquecida. Deu para entender? Você é um circuito de Deus. Você é para ficar ligado e aquecido. Stand-by, pronto para ser ligado. Deu para entender? Pronto para ser ligado. Quando Deus bater, está ligado. Está ligado. Amém? Se você quer fazer algo para Deus, diga assim, eu quero fazer algo para Deus. Mas está baixo, agora fale alto. Pode ser mais alto? Um pouquinho mais alto. As únicas pessoas que farão alguma coisa de valor para Deus na sua obra são aquelas que têm o Espírito Santo como fogo e como luz na sua vida. As únicas. Atuando, mais ninguém. Simples, por quê? Você não pode fazer a obra de Deus se você não tiver Deus operando na sua vida. Lembre, a obra de Deus é de Deus. Ela não é sua. Ela não tem nada a ver com você. Você é apenas um instrumento. E se o Espírito Santo não estiver comandando a sua vida, você não tem capacidade de fazer. Por que eu não tenho? Porque você não tem os recursos dele para fazer a obra dele. Você precisa dos recursos dele para fazer a obra dele. Ele não precisa dos seus recursos, ele não precisa da sua capacidade, ele não precisa do seu estudo, da sua cultura, da sua afinese, não precisa nada disso de nós. Do nosso conhecimento teológico, ele não precisa.
O maior teólogo da história depois de Cristo, Paulo, ele disse que todo o conhecimento dele era como esterco. Não valia de nada. E você vê isso na Bíblia, Deus usa quem quer, como quer. O cara que orou pela conversão de Paulo, Paulo estava cego, e quem orou por Paulo, quem batizou Paulo, foi um homem chamado Ananias. Ananias aparece naquele trecho na Bíblia, ele vai lá, ora por Paulo, abençoa Paulo, habilita Paulo com imposição de mão, e Ananias some da Bíblia. Não aparece mais, só Paulo aparece. Mas Paulo deve a Ananias, porque Deus usou Ananias. Aquele homem, ele tinha o dom dele foi sobre Paulo. Aquele teólogo, toda a capacidade dele não valeu de nada. Um homem simples, talvez sem cultura nenhuma. Foi quem orou para Paulo receber a habilidade e capacidade de fazer a obra de Deus. Sabiam disso? Um homem simples. Então Deus não precisa da nossa educação. Deus precisa da nossa disposição. Diga assim, Deus não precisa da minha educação. Diga, Deus precisa da minha disposição. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus.